Olá você, tudo bem? Eu quero falar hoje para você sobre dependência financeira. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas hoje eu quero contar para você um pouquinho da minha história. Por que eu cheguei até aqui? Por que eu falo para mulheres sobre a dependência financeira? Eu sou Mônica Rodrigues e eu quero hoje contar para você um pouquinho da minha trajetória para que você possa entender por que isso é tão importante para mim. Acho que a primeira vez que eu me identifiquei como uma não dependente financeiramente foi quando eu tinha 13 anos de idade e eu falei para o meu pai que eu queria trabalhar. Eu tinha uma amiga que era um pouco mais velha, trabalhava acho que era um bazar, uma papelaria, alguma coisa assim. E eu gostava muito dessa amiga e lá eles estavam precisando de uma ajudante e eu me candidatei para ser a ajudante daquele lugar. Eu dizia para mim, eu me lembro muito dessa história de eu dizer assim, eu quero ter o meu dinheiro. E meu pai, claro, ele retrucou, no fim, não vou contar toda a história, eu acabei indo trabalhar lá e depois de 3 meses eu parei. Claro, era muito nova, tinha que estudar, não dava conta de fazer tudo. Mas eu fiquei pensando durante esse trabalho que eu estou defendendo tanto hoje, por que para mim foi tão importante aquilo? Porque eu me lembro muito de ver a minha mãe. Quando eu nasci, ela parou de trabalhar e ela passou a ser dependente financeiramente do meu pai. E eu via, durante a minha infância, muitas brigas dos meus pais por conta do dinheiro, de coisas que minha mãe queria comprar e meu pai não deixava, e carnês, na época a gente fazia uns carnês, e minha mãe era cheia daqueles carnês, e toda vez que tinha que pagar alguma conta, era uma briga em casa. E eu via aquilo, e de alguma forma aquilo me acendeu alguma chama de falar, eu não quero depender do meu pai, eu não quero depender de ninguém, eu quero ter o meu dinheiro. Então, com 13 anos, eu fui trabalhar para ter o meu dinheiro, porque eu queria ter o meu dinheiro. E depois, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar efetivamente, com registro, o dia todo e tudo mais. Então, eu sempre trabalhei, porque eu tinha muito na minha cabeça de que eu não queria ser dependente. E assim eu fiz durante a minha vida toda. Desde os 16 anos, eu nunca mais parei de trabalhar. Eu trabalho até hoje, eu tenho 47 anos, então tem 31 anos que eu estou trabalhando sem folga praticamente. Meus filhos nasceram, eu me casei, eu mudei várias vezes de emprego, porque eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis ter o meu dinheiro. Isso foi algo importante para mim, porque eu via o quanto depender de alguém e não ter o seu próprio dinheiro era sofrido. Eu via isso dentro da minha casa, eu vivia isso diariamente. E é claro que eu na época não tinha nenhum tipo de consciência em relação a isso. Eu fui ter consciência disso há pouco tempo, quando eu comecei a buscar qual que era o meu propósito de vida, o que eu quero realmente fazer da minha vida. Eu trabalho com finanças, eu ensino finanças para pequenos empreendedores, eu dou consultoria para pequenas empresas, eu ensino as mulheres a mexer com dinheiro. E eu falei, poxa, mas só isso, assim, aquilo não me satisfazia de alguma forma, porque eu comecei a entender que as mulheres, as pessoas, mas principalmente as mulheres, os homens nem tanto, têm muita dificuldade de mexer com dinheiro, de lidar com dinheiro, porque elas não foram ensinadas. As mulheres, elas são basicamente, eram, né, talvez hoje em dia nem tanto, mas o que as mulheres eram criadas e ensinadas para serem donas de casa, para cuidar de filhos, e até hoje muitas mulheres largam seus empregos, deixam sua atividade profissional para cuidar da família e dos filhos. E não tem nada de errado nisso, isso é uma escolha do casal. É uma opção do casal em fazer isso. Um sustentar financeiramente e o outro sustentar a família como estrutura familiar caseira, com os filhos, com a rotina do lar, que é bastante penoso. As pessoas dizem assim, você não trabalha porque você é dona de casa? É claro que você trabalha e muito. Nós que somos donas de casa, a gente trabalha muito. Quem tem filho trabalha dobrado e quem tem um trabalho externo trabalha em 3 vezes, triplicadamente. Então, é muito importante entender que ter o seu dinheiro faz com que você deixe de depender do outro para realizar as coisas que você precisa.
Quando nós somos um casal, muitas vezes a gente esquece que além de ser um casal, a gente também é uma pessoa única. Na verdade, a relação, são três pessoas que tem numa relação. Uma é você, o outro é o teu parceiro e o terceiro é vocês, é o nós, é o agente. Essa terceira instituição é muito importante que você não esqueça dela, mas é importante que você também não esqueça do seu eu. Mas o que aconteceu comigo quando eu me casei? Por conta da minha relação e de algumas coisas que meu ex-marido não gostava, eu deixei de cuidar de mim. Eu deixei muita coisa minha para trás. Eu tinha o meu dinheiro, mas eu deixei muita coisa que eu percebi depois que eu me separei, principalmente, mas no final do meu casamento, quanta coisa que eu gostava, que eu queria, quantas coisas que era parte de mim, eu deixei de fazer por conta do casamento. Não foi nenhum tipo de requisição do meu ex-marido, não houve nenhum pedido por parte dele. Mas como ele não gostava de fazer as coisas, eu acabava não fazendo também para ficar com ele. Mas eu comecei a perceber que eu estava esquecendo do meu eu. Eu estava esquecendo quem era a Mônica, o que a Mônica gosta de fazer, o que a Mônica tem prazer em construir, com quem que ela gosta de estar, quais são os lugares que ela gosta de frequentar. Em algum momento eu esqueci tudo isso. Eu esqueci porque eu estava tão imbuída dentro do meu casamento e daquela constituição, eu dava total atenção para aquele terceiro nós, que eu esqueci do eu. Eu esqueci também da posição dele, que também é importante a gente cuidar. Então, e por que eu gosto de falar da dependência? Porque quando eu percebi que meu casamento não estava muito bom, eu simplesmente saí dele. E o que me deu forças para eu poder sair daquele casamento? É justamente o fato de eu ter o meu dinheiro. Eu sabia que eu ia sair daquele casamento, que eu não ia passar necessidade. Talvez o meu padrão de vida mudasse, mas eu não ia passar necessidade. Eu ia continuar trabalhando, eu continuaria tendo meu dinheiro, eu ia continuar saindo, eu podia cuidar dos meus filhos. Meu ex-marido é um pai muito presente, eu não posso me queixar em relação a isso. Eu tenho realmente um suporte de pai fundamental, que é muito importante para os meus filhos. Mas eu tenho a minha sustentação financeira, aquilo que me permite e que me permitiu fazer aquilo que eu gosto, seguir o meu caminho e olhar para mim, cuidar do meu eu. Muitas mulheres, por conta do dinheiro, não conseguem olhar para o seu eu. Talvez você esteja nessa situação. Você depende de alguém e você não consegue olhar para o seu eu, porque você não consegue sair dessa situação porque você não tem o seu dinheiro, você não consegue sair com as suas amigas para poder se distrair, você não consegue fazer uma viagem sozinha porque você não tem dinheiro, você não consegue comprar alguma coisa prazerosa para você, que é importante para você se sentir mais bonita, mais cheirosa, mais confiante, porque às vezes esses itens externos ajudam a gente a se sentir mais confiante. Não é o caminho decididamente mais adequado para você cuidar de si, mas com certeza é um artifício que ajuda, dentre outras coisas que você tem que fazer. Então eu percebi que falar sobre isso para as mulheres é muito importante, especialmente para as mulheres que estão no mau casamento. Poder ensinar essas mulheres, ensinar você talvez que esteja passando por essa situação, como é que você faz para lidar com o seu dinheiro? O mesmo que você está para se casar, o que você pode fazer no seu casamento para que você não dependa do seu futuro marido? Para que você, se de repente você depende dos seus pais, para que você não dependa dos seus pais, mas que você tenha a sua vida. Toda vez que nós dependemos de alguém financeiramente, a gente está dependente de uma certa forma emocionalmente dessa pessoa. A gente está ligada a essa pessoa emocionalmente. E isso é um perigo, porque muitas vezes você esquece de olhar para você, para o seu querer, para as suas vontades e cuidar de si. Porque é importante você cuidar de si. Presta atenção sobre isso. Se você conhece algumas mulheres que passam por essa situação, compartilhe esse vídeo, porque eu quero que muitas mulheres entendam o quão é importante ter o seu dinheiro. E eu vou trazendo várias dicas nesse canal, no meu Instagram, para que você entenda como que você pode construir o seu dinheiro, como é que você pode se fortalecer financeiramente, mesmo que você não trabalhe, como é que de repente você consegue
juntar algum dinheiro e poder se fortalecer e cuidar de si. Se você está no casamento, como é importante você falar com o seu marido sobre isso. Enfim, várias coisas importantes que são para você cuidar de você e olhar para você. Eu quero que você se ame, eu quero que você cuide, eu quero que você tenha o seu dinheiro. Por isso, compartilhe esse vídeo se você curtiu, compartilha com pessoas que podem precisar dessa mensagem e que vá me seguindo nesse canal com as dicas que eu vou trazendo cada dia, toda semana. Um beijo para você, fica bem.